Evangelho do dia com Maria Francisca. Vinde, Espírito Santo, tomai o nosso coração em vossas mãos, massageai, para que estejamos abertos e capacitados para escutar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos é trazida por São Lucas, capítulo 9, dos versos 18 a 24. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então, Jesus lhes perguntou: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus lhes proibiu severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deste texto da palavra, me chama a atenção, Jesus estava rezando num lugar retirado. Se nós não tomarmos esta decisão de buscar momentos retirados de tantos apelos, de tantas situações que nos envolvem, nos barulhos, nas euforias e tantas outras coisas, nós não poderemos escutar a Deus e escutar a nossa própria consciência. E Jesus naquele dia buscou um lugar a sós, retirado, com seus discípulos, para lhes fazer uma pergunta existencial. Quem dizem que eu sou? E as respostas foram as mais variadas. Hoje nós podemos dizer: é um iluminado, é um grande profeta, é tantas coisas. E vejam que nenhuma delas era a identidade autêntica de Jesus. E quando Jesus traz a pergunta para o interior deles: e vocês, meus discípulos? O povo diz isso, o mundo diz isso, mas vocês, o que dizem que eu sou? Qual é a minha identidade para vocês? E Pedro diz: tu és o Cristo de Deus. Tu és o Messias. Tu és o Salvador. Será que nós já chegamos a entender quem é Jesus, a identidade de Jesus? Porque se nós chegamos
ao entendimento de sua identidade, toda a nossa vida passa a ter um outro sentido, o sentido verdadeiro, o sentido da luz. É importante este questionamento, não apenas de quando em vez a uma longa distância, mas poderíamos fazê-lo todos os dias. Jesus, o que tu és para mim? Quem tu és? E não nos detenhamos em respostas melosas, mas que compreendamos que Ele passou pelo sacrifício da cruz para pagar o meu resgate, para dar-me a condição de ser filha de Deus, filho de Deus. O mundo está perdido em seus caminhos porque não reajusta os seus passos em direção a esta única identidade de Jesus Cristo. Tu és o Filho de Deus e tu viestes para nos salvar. E Jesus fala o preço desse resgate. Será rejeitado, será acusado e finalmente será morto. Mas ressuscitará. Ou seja, vence a morte, vence o pecado, vence todas as coisas. A ressurreição de Jesus é a absoluta força, a absoluta verdade, a absoluta luz de Deus. Ele é o Senhor, Ele é o vencedor. E todo aquele que nele crer, nesta identidade, Filho de Deus, também terá dele a ressurreição. E fala, se você quer me seguir, renuncie ao teu relativismo, ao teu achismo, a teus interesses, às tuas propostas, renuncia e deixa-me habitar e conduzir os teus passos. Porque quem quiser salvar a sua vida, administrando-a em seus interesses, vai perdê-la. Mas aquele que renuncia aos seus interesses, às suas vontades, por amor a mim, este a encontrará. Vejam quantas decisões temos em nossas mãos. O mistério da liberdade. Que saibamos conhecer a identidade de Jesus, nos deixar ligar por ela e ganhar a vida eterna, mas também a vida nesta pobre existência. Obrigada.